Olá, hoje a gente vai falar sobre energia, e não é sobre energia elétrica, e sim sobre energia psíquica. Mas elas têm tudo a ver. A gente vai olhar aí para energia pensando numa questão primeiro de quantidade. E aí a gente vai aí associar sobre essa questão bem daquilo que a gente tem na palma da mão, que é o celular. Sabe quando a gente fica ali olhando pro celular, se ele tá carregado 100%, 70, 50, 20, né, e quase descarregando? Pois é, a nossa vida também a gente vai ter isso. Lá no celular a gente tem os aplicativos e cada aplicativo ele vai consumir um nível diferente de bateria. Assim também na nossa vida, né? Então a gente tem várias atividades. A gente não vive numa caixinha, né? Não dá para ser só mãe, só pai, só irmão, só tio, só estudante, né? Uma coisa por dia. A gente tem várias atividades no nosso dia a dia, às vezes muitas atividades, né? Até mais daquilo que a gente imagina, e por isso que a gente precisa ter essa atenção com a nossa energia. Algumas atividades elas vão demandar mais da gente do que outras. E aí, essa questão de saber quanto de energia, né, a gente gasta em cada atividade é uma coisa que vai nos trazer um pouco do olhar de pera lá, né? Nesse momento eu preciso pensar, sabe, quando você vê lá que a bateria já está quase finalizando e você precisa recarregar, é nesse sentido, né? Um exemplo aqui que a gente pode trazer sobre essa questão de quantidade é aquela questão de que às vezes no dia a gente pensa que não fez nada, fez uma atividade, mas que ela demandou tanta energia que parece que você tá tão exausto quanto se você tivesse feito 50 coisas. Geralmente isso acontece quando é uma atividade nova, que você precisa ter mais atenção, que você está aprendendo, então isso acaba te dando realmente essa sensação de investimento de mais energia. Isso é normal. Conforme a gente vai aprendendo, conforme vai passando, a gente vai conseguindo fazer aquilo dali de uma forma mais automática. Então a gente já não tem aquele consumo de energia que teria quando é algo da primeira vez. Outra forma de a gente olhar também para a energia é pensar numa forma de canalizar a nossa energia, né? E aí a gente vai ter vários exemplos, mas eu vou trazer um aqui que eu acredito que fique bem claro para a gente poder entender. Quando a gente pensa aí, né, e quem gosta de estudar talvez se identifique bastante, né, em fazer uma pós-graduação ou um mestrado ou um curso específico que você queria muito fazer e que ele leva um certo tempo para você concluir, você está às vezes canalizando a sua energia, né? Você vai ter que canalizar a sua atenção, toda a sua preparação para aquela atividade, para aquele projeto. Mas ele não dura para sempre, ele tem um prazo. Mas naquele momento, durante aquele período, você vai precisar fazer esse investimento. E o que acontece? A gente precisa ter o cuidado quando olha para essa questão de canalizar, que pode parecer que eu estou focando numa coisa, e isso pode ser bom, mas quando eu tenho aí em contraponto algo que eu equilibro. Por quê? Se eu olho e canalizo muito naquela atividade, começo a não falar mais com os amigos, não falar mais com a família, né? Ter aquela interação, acabo não fazendo algumas atividades que eu fazia antes. Essas outras atividades, elas vão tendo menos energia minha, menos contato, menos ações. Como eu falei, aí a gente vai ter várias palavras, né, para dar esse sentido de energia. E quanto menos eu tiver isso, né, de um lado e focando muito no outro, quando eu terminar esse projeto, quando eu terminar essa atividade, eu vou ter que retomar essa relação. Então, às vezes, ela vai estar uma relação desgastada, né? Os amigos já vão estar em outra vibe, a família vai ficar naquela sensação assim, agora não tem mais na atividade, né? E você agora lembrou que tem família, né? Que tem as pessoas, e aí você vem se aproximar. Então, às vezes, isso não é uma coisa que a gente gostaria, né, de ver acontecendo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Outra maneira de a gente olhar também para a questão da energia é pensar que ela precisa ser escoada. O que é escoar a energia? Tem gente, eu conheço pessoas que parece que são ligadas no 220. Eu não sei como elas conseguem, mas é muita energia. E aí, a gente vai pensar às vezes em escoar energia, nem sempre vai ser aquela questão de você pensar numa atividade que seja frenética, né? A pessoa vai ficar tão agitada. As outras formas de a gente escoar energia é, às vezes, pensar em coisas que vão nos renovar. Nem sempre vai ser aquilo que vai nos agitar ainda mais. Então, vai ser um relaxamento, uma meditação. Não é fácil para algumas pessoas. Eu tô tentando me acostumar até... hoje, os primeiros 5 minutos de uma meditação para mim ainda é um pouco torturante, porque a minha mente fica muito agitada e aí quando ela começa a acalmar,
eu já tô ali há um tempo, né, fazendo esse movimento, né? Não é algo rápido ainda para mim, nem algo tão prático. Mas eu chego lá, assistir um filme, né? Tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que gosta de tocar algum instrumento, gosta de ler. Então são formas de a gente escoar essa energia, né? Fazer com que a gente tenha aí formas de olhar para outras atividades que não demandem muito, que não seja algo que vai sugar ainda mais energia e que vai nos renovar, né? Que vai nos trazer aí uma forma de complementar aí essa bateria que precisa. Isso também está muito ligado com a questão de sentimento, né? Um sentimento ligado, na verdade, a propósito, né? Qual é o sentido de você fazer tal atividade, ou né, como você está se sentindo em relação a determinada relação ou determinado projeto. Isso está muito fortemente ligado com o propósito. Por que você faz aquilo, né? Qual é o motivo de você fazer aquilo? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, né? Eu espero aí que você tenha gostado dessas informações. Curte, compartilha, fala um pouquinho para mim do que você achou, que eu vou voltar aqui com mais assuntos.